capítulo de número 14. Juízes, capítulo de número 14. Nós vamos ler o verso de número 5 ao 9. Livro de Juízes está lá no comecinho da Bíblia, logo depois do livro de Josué. Nós vemos ali, tem os primeiros 5 livros, depois tem outros mais, e está ali no comecinho. Pouco antes também do livro de Samuel, o profeta Samuel. Juízes, capítulo de número 14. Nós vamos ler 2 textos aqui de início, tá bom? Será o primeiro Juízes, capítulo 14, versículos 5 e 9. Diz assim: caso a sua tradução, que a minha, usando aqui a nova versão internacional, seja muito diferente, escute que a forma que eu vou ler então. Verso 5 diz: Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem para o seu pai e sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou para os seus pais, repartiu com eles o mel, e eles comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Agora vamos lá para o capítulo 16. Capítulo 16, versículo 26. Na minha Bíblia eu tive que virar a página, talvez na sua nem precise. Juízes capítulo 16, versículo 26, diz assim, vamos ler até o 30. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu posso apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Os homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo na mão direita uma coluna e na esquerda outra. Versículo 30. Disse que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te louvo, te bendigo, te agradeço por mais uma oportunidade de estar, Senhor, juntamente com meus irmãos, para nos alimentarmos dessa fonte viva que é a tua palavra. Que cada um que está aqui presente, quem está nos acompanhando também pelas redes sociais, pela live, possa ser ministrado, tocado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje, eu quero falar sobre o perigo em sair do propósito, barra o caminho. O perigo em sair do propósito ou do caminho. São lições que iremos aprender com a vida aqui de Sansão, tá bom? Bem, Sansão liderou Israel, mas falhou consigo mesmo. E como discípulos de Jesus, nós não podemos jamais nos apartar da nossa missão, do nosso chamado. Nós devemos saber a liderar a nossa própria vida, aplicando a palavra de Deus, e jamais seguir os nossos instintos e os nossos pensamentos humanos, ou seja, deixar a palavra de Deus de lado, a missão, a vontade, aquilo que nós sabemos que Deus tem para a nossa vida, para seguirmos uma direção contrária. Veja, nós lemos aqui 2 textos falando sobre Sansão destruindo ali, acabando com a vida de um leão,
E depois lemos também sobre o final da sua vida, que no decorrer da mensagem eu quero falar mais. Mas lá em Números, capítulo de número 6, você não precisa de abrir, a palavra de Deus fala sobre a lei do Nazireu, que muitas pessoas poderiam fazer um voto, que é um propósito. E o Nazireu era uma pessoa que tinha sobre ele algo especial. Ele tinha que seguir determinados procedimentos, sendo os quais haviam 3. O Nazireu, que era uma pessoa que tinha uma consagração especial a Deus, ele não podia tocar em nada morto, em cadáver, seja de humano ou animal, qualquer coisa. Ele não podia ingerir, se alimentar ou beber com nada que fosse da videira, ou seja, nada de procedência da uva. E nem poderia também beber bebida forte, nada fermentado, nada destilado. Segunda coisa que ele não poderia, ou seja, a primeira, não tocar em nada morto. A segunda, não beber nada forte, da bebida fermentada ou coisas provindas da uva, nem se alimentar, nada, nem vinho, nem nada. E a terceira coisa, ele não poderia cortar os seus cabelos. Então todo nazireu tinha que seguir esses 3 elementos. Não podia tocar em nada morto, não podia se alimentar com nada da videira ou beber bebida forte e nem cortar o seu cabelo. No capítulo 13 de Juízes, logo no início, a Bíblia diz que os filisteus durante 40 anos estavam a oprimir o povo de Israel. Nessa época aqui não existia reis. Quem está me entendendo? Não existia Saul, não existia Davi, não existia Roboão, Salomão, não tinha nascido, nem mesmo Samuel. Havia uma teocracia no qual Deus governava o povo de Israel, e ali levantava-se juízes. Mas entenda que o termo juiz aqui não é o termo hoje em dia que nós entendemos como um juiz que julga, como ministros, coisas do tipo. Ele também tinha um julgamento, mas era mais uma função de líder, era mais uma função de um governante, de um administrador. E durante 40 anos, o povo de Israel tinha feito coisas que Deus reprovava, e já tinha passado o período de um último juiz. E aí Deus quis então levantar um homem que lideraria Israel para enfrentar os filisteus. E aí lá no meio da tribo de Dan tinha um casal, uma mulher e um homem chamado Manoá. A mulher, a gente não sabe o nome, não tem essa descrição na Bíblia, mas o marido era Manoá, essa mulher era estéril. E ali o anjo do Senhor se apresenta para eles e fala o seguinte: olha, eu vou levantar dentre vocês, você é estéril, mas não vai ser mais estéril, você será fecundada, você conhecerá o seu marido, você irá gerar ali um filho, e este homem se levantará para liderar Israel e tirar ele desse sofrimento dentro dos filisteus. Só que ele será nazireu. Quem se lembra de número 6 que eu acabei de falar? Ou seja, ele não pode tocar em nada morto, ele não pode beber bebida forte, nem vinho, coisa do tipo, e nem pode passar a navalha, não pode cortar o seu cabelo. Só que tem um detalhe: isso não vai acontecer não é quando ele nascer, é desde a sua concepção. Você, mulher, vai ter que começar a seguir o voto que o seu filho vai fazer também. Ou seja, você também não vai poder fazer as coisas, porque você vai estar fazendo o voto do nazireu. Veja que Deus chamou este casal para estabelecer com eles ali um projeto de levantar um líder para Israel. Só que isso não foi apenas para eles falarem para Sansão: Sansão, seguinte, você vai ser um nazireu. Deus não queria que o casal apontasse o caminho, eles queriam que Sansão estivesse no caminho. E aqui uma grande diferença, porque apontar o caminho é diferente de no caminho, porque apontar o caminho eu posso falar: César, a porta está ali, eu apontei para ele o caminho.
Agora, quando eu falo, eu vou contigo te mostrar o caminho, eu pego ele pela mão e pelo exemplo ele vai me seguir para ele compreender onde é o caminho até a porta. O que Deus queria fazer na vida de Sansão não é apenas dizer o seguinte: ó, eles te direcionaram, te apontaram o caminho, te mostraram onde é que era. Não, você vai ser um nazireu pelo exemplo. E é muito importante nós compreendermos isso, que devemos, se queremos que o outro entenda claramente, é sempre mostrar a direção, mas junto com o Senhor. E foi um detalhe muito importante, porque isso foi algo que impregnou em Sansão o entendimento que ele era um nazireu. Amém? Ou seja, ele sabia o que era ser nazireu, não é porque falavam para ele sabia o que era ser um nazireu, porque ele teve um exemplo daquilo que é ser um nazireu. Amém? Amém? Só que aí no capítulo já 14, que nós iniciamos a nossa leitura aqui, a Bíblia diz que Sansão já tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, e ele já era alguém respeitado e já usado por Deus, porque lá no finalzinho do capítulo 13, a Bíblia diz que Sansão, o Espírito do Senhor já estava sobre ele. Depois que ele nasceu, ele já estava lá na sua adolescência e juventude, o Espírito do Senhor já estava sobre ele. E ele já era renomado, ele estava sendo conhecido de uma região a outra. E no capítulo 14 que nós começamos a ler, ele já era então alguém que já tinha uma certa experiência com Deus, que já tinha tido um encontro com Deus, que já sabia qual era o seu chamado, o seu propósito. Só que aí aconteceu uma coisa, que foi no início da nossa leitura, no verso 5 de Juízes 14, que ele se apaixonou por uma mulher filisteia. Ele se apaixonou por uma mulher estrangeira, ali na região de Timna. E ele falou para os seus pais: ó, eu estou apaixonado, eu quero ela, vou lá, busca essa mulher, eu quero casar. E eles não queriam, mas poxa vida, já tenho aqui Israel, mulher para você. Mas ele começou a virar e disse: não, eu quero essa mulher, eu quero. Mesmo contrariado, a Bíblia diz que os pais então foram lá para buscar essa mulher. Vamos fazer o noivado, vamos juntar então esses dois. Vamos ali combinar, queria ser a pessoa combinada e vai ter o casamento, beleza. Só que a Bíblia diz o seguinte: que no caminho, onde Sansão estava? No caminho, fala comigo, caminho. Depois que foi combinado o noivado e tudo mais, quando ele estava retornando do caminho, a Bíblia diz que saiu ao seu encontro um leão novo, um leão jovem, um leão que tinha vigor, um leão forte. E ali, naquele caminho, a Bíblia diz que leão vai em direção a ele, e ele truva com aquele leão. E a Bíblia diz que de uma maneira bem fácil, Sansão rasga aquele leão no meio e mata aquele leão como se fosse um cabrito. Em outras palavras, ele mata aquele leão como se fosse um animal dócil, como se fosse um animal fácil de matar. E ele vai embora. E aí depois de um tempo, agora que ele vai retornar, depois de um tempo ele vai retornar, ele foi lá, foi pagando o tempo e tudo mais, e está retornando. Algum tempo depois ele passa naquele mesmo caminho, e ele vê o corpo do leão que ele tinha vencido. Ele tinha vencido um adversário. Está me entendendo? O leão era adversário, e ele venceu aquele adversário. Só que aí, quando ele retorna, numa outra ocasião, ele vê o corpo daquele adversário vencido morto ali. E a Bíblia diz o seguinte: que quando ele olha, sobre aquele corpo tinha um enxame de abelhas fazendo mel. E aí logo no comecinho do texto aqui diz que Sansão, versículo 8, que Sansão saiu do caminho para olhar aqui. Gente, a coisa começou a degringolar a vida de Sansão quando ele sai do caminho. Nós não podemos sair do caminho. Alguma
Sansão que ele, eu vou sair do caminho. É um corpo de um leão e com mel. Ele sabia que não poderia comer aquele mel. Ele sabia que não poderia tocar naquele corpo. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi lá, pegou aquele corpo, tocou naquele corpo, arrancou aquele mel que estava ali e saiu comendo. E quando chegou na casa, ele deu para o seu pai e para a sua mãe, mas não falou nada. O pai e a mãe de Sansão comeu, sem saber, talvez achou, não, Sansão passou na feira, passou na banca, achou ali preso ali no galho de ave, arrancou e trouxe. Em nenhum momento ele falou que aquilo veio de um corpo. Mas eu quero que você compreenda que essa primeira quebra de elo, essa primeira quebra de aliança, primeira quebra de propósito na vida de Sansão iniciou quando ele não respeitou os limites do caminho. Gente, o caminho para nós é a palavra de Deus. O caminho para nós é aquilo que nosso Senhor tem nos ensinado. Procure andar no caminho de Deus. O Filho de Deus anda no caminho de Deus. Não fique com seus olhos sendo chamados por outras coisas, porque isso pode fazer uma quebra de aliança. Amém. Eu vou seguir meu caminho, nada teria acontecido, mas ele saiu do caminho. Quando ele sai do caminho, ele faz algo que ele sabia que era errado. E é interessante que quando ele não conta para o seu pai e para a sua mãe, ele está mais preocupado com a sua reputação do que com o seu caráter. Ou seja, vou fazer uma coisa aqui que ninguém vai saber, e depois eu vou sair de boa, está tudo tranquilo. Isso não muda o caráter dele, está mostrando quem ele é, mas externamente falando, está todo mundo achando que está tudo bem. E quantos de nós muitas das vezes estamos saindo do caminho? As pessoas que estão ao nosso redor estão achando que está tudo bem, mas interiormente, no nosso caráter, nós estamos andando no caminho errado, quebrando alianças, quebrando propósitos, quebrando coisas no qual Deus tem para conosco. Agora eu quero que você entenda, quando o seu caráter está alinhado com Deus, Deus cuida da nossa reputação. Amém? Deus cuida. Gente, quando Jesus Cristo foi para ser preso ali, crucificado, muitas pessoas se levantavam falando. É assim que a Bíblia diz, todos eram falsos testemunhos. Não é? Não é? Porque não tinham o que acusar, não tinham o que falar. Quando estamos andando no caminho de Deus, Ele cuida da nossa reputação. Por isso nós não podemos ficar saindo do caminho, porque isso mais cedo ou mais tarde vai se tornar um problema na nossa vida. Agora, outro ponto que eu quero que você entenda aqui. O que Sansão fez? Ele tocou num animal morto. Quem era aquele animal? Era um leão, que foi um adversário para ele. Gente, olha o que essa mensagem está nos mostrando. Que leão foi um adversário que ele tinha vencido. E ele voltou para algo que ele já tinha vencido. E aquilo se tornou um laço na vida dele. Nós não podemos falhar em áreas nas quais nós já vencemos. Nós temos que tomar cuidado para não fracassar em áreas que nós já superamos. Gente, não foi o leão que foi atrás de Sansão, mas Sansão que foi atrás deste passado, dessa luta vencida. Quem está me entendendo? Ele já tinha vencido aquele leão. O leão já estava morto, estava lá quietinho, mas ele quis olhar para o passado, ele quis voltar lá para o adversário que ele já tinha vencido. É igual uma pessoa que é alcoólatra, ele venceu o alcoolismo, está livre, né, pessoa? De repente o cara está lá, torcendo para o Corinthians, torcendo para o Vila Nova, e aí o Vila Nova toma de 5 do Goiás, o Corinthians perde de 6 do São Paulo, toma nervoso. E ele vai lá e procura
se deleitar com alguma coisa que ele já tinha vencido, que é a bebida. Gente, eu falei brincando assim, porque é uma mensagem bem profunda. Está entendendo? São coisas assim banais, mas que as pessoas são vencidas, fracassam em algo que já venceram. Eles voltam em uma coisa que já venceram. Por isso nós devemos deixar para trás essas coisas que vencemos e não nos reconectarmos com elas outras vezes. Nós não podemos permitir isso em nossa vida. Amém? Amém? Assim, o primeiro elo se quebra, que foi tocar em animal morto, uma coisa que o brasileiro não podia. Na sequência, Sansão irá participar da festa de noivado com essa filisteia que ele tinha se namorado. O sentido do texto original demonstra que essa festa de noivado que ele ia ter lá era regada a muitas coisas. Tanto é que nós vemos, durante 3 dias, ele foi enigma ali, o pessoal resolvendo, e eles na festa. E toda festa daquele povo naquela época era regada de bebida, muita bebida fermentada, vinho e tudo mais. E o sentido do texto original demonstra que os participantes, inclusive os noivos, tomaram daquilo. Então nós vemos que nessa festividade, Sansão quebrou então o segundo elo. E é interessante nós observarmos que essa quebra de elo, essa segunda quebra agora, foi bem mais fácil e mais rápida do que a primeira, porque foi logo na sequência. Isso nos leva a entender que depois que se erra a primeira vez, a segunda vez é mais fácil de correr do que ocorrer. Ou seja, a primeira vez a gente fica meio, eu faço, eu não faço, meu Deus do céu, será que vai dar certo? E de repente, a primeira vez foi, a segunda vez se torna mais fácil, porque você já sabe como é que é. Eu fiz, nada aconteceu, ficou tudo bem, está tudo tranquilo, ninguém me pegou, não fui descoberto, não morri, não tive overdose, não viciei, não aconteceu nada. A segunda vez é mais fácil do que a primeira. Então isso já é uma advertência para nós. Se você não quer ficar preso em algo, não se amarre desde o começo. Amém? É igual você fala, meus filhos em casa, gente, nunca, se alguém oferecer qualquer coisa para você, não o experimente. Porque pode ser que você não tenha forças para depois rejeitar a segunda graça. Amém? Porque tem gente que é assim, que a primeira vez que ele põe um cigarro na boca, ou uma droga, ou bebida, ele se torna viciado. Ele fica preso naquilo. Não faça. Porque pode ser que a segunda vez se torne mais fácil, e aí você está ali enredado. Então é preferível você evitar qualquer contaminação desde o início. Amém? Sansão então continuava a fazer coisas erradas por entender que o Espírito de Deus estava com ele mesmo nessa situação. Veja, ele errou a primeira, quebrou o primeiro elo, depois quebrou o segundo elo. Era só 3, ele já quebrou 2. Mas estava vivendo a vida dele porque estava tudo bem. Talvez o que eu estou fazendo, Deus não está ficando chateado, não está acontecendo nada, porque quando eu preciso, vem a força aí sobre mim, e eu estou sendo usado, estou liderando, está tudo certo, o pessoal está me respeitando, está tudo tranquilo. Mas nós não podemos confundir uma coisa, que Deus pode usar qualquer um com um objetivo, mas isso não quer dizer que é sinal que nós temos comunhão com Ele. Deus usar como objetivo é uma coisa, ter comunhão com Ele é outra. Gente, Deus usou até pessoas que eram completamente idólatras, nem conheciam a Deus, nem eram do povo de Deus. Ciro, ele era chamado de ungido, mas nem crente em Deus era. Nabucodonosor, quantas vezes foi usado como instrumento de Deus, mas não significa que tinha comunhão com Deus. Gente, até Saul, que Deus tinha rejeitado ele não tinha nenhuma comunhão com Deus. Quem ele amava era o reino. Essa é a diferença grande entre Saul e Davi. Porque quando Deus fala para Samuel, fala para Saul que o reino está sendo tirado dele,
que ele fala? Fica aqui comigo para o pessoal achar que está tudo bem. As aparências, vamos lá de aparências. Ó, caminha aqui comigo para o pessoal achar que está tudo bem. Não sai na frente não, fica aqui comigo para tipo assim, me dar uma autoridade, uma autenticidade, que eu estou no comando. Quando Davi pega e manda lá Natan, aquele profeta, para confrontar, em nenhum momento Davi se preocupa com o reino, se preocupa com o contato dele com Deus. E a gente vê lá o Salmo 51, ó Senhor, pequei, somente contra ti pequei. Se Deus quisesse tirar o reino dele, tudo bem, está tudo tranquilo. Se nem começa a lançar pedra nele, ó, vou matar ele, não, deixa. Deus tem misericórdia, se Deus quiser tirar tudo, mentira. O que eu quero é a tua presença. Essa é a diferença. Saul já tinha sido rejeitado e continuava reinando. Mas tem uma passagem que me acha muito interessante. Esses dias eu estava estudando isso. Quando Saul estava em encalço de Davi, já com inveja querendo matar Davi, certa vez, ele passa ali no povoado de Nob, onde tinha 85 sacerdotes. E aí ele pega, põe a procissão que até Jesus fala, que estava com fome, aí só pediu para não ter contato com mulher nem nada. E ele pega aquele pão da procissão, dá para os seus soldados, e pega ali a espada de Golias, para se proteger. De repente chega ali Saul, logo depois que Davi sai, e descobre que Davi tinha passado por ali. Saul chega lá, e descobre o que ele fez. E Saul ficou muito irritado. E ele quer o seguinte, ó, quer saber de uma coisa? Eu não matei Agag, poupei muita coisa ali de Amaleque, mas eu quero matar todo mundo aqui nesse povoado, sacerdotes. Homens, mulheres, crianças de peito, animais, tudo. Aquilo que era de Deus. E aí, os israelitas que eram do exército de Saul, ninguém quis, a não ser um edomita que chamava Doeg. E ele matou todo mundo. Só de homens matou 85, mas a sua esposa, mais seus filhos e tudo mais. Eu pensei, meu Deus, que coisa ruim. Só que aí eu fui ver de quem era a linha de Abimeleque, daqueles sacerdotes que estavam ali. Eles eram descendentes de Eli, e tinha tido uma profecia lá na época de Samuel, dizendo que Deus iria extirpar toda a descendência de Eli. Os tatarnetos deles ali, acabou a linhagem de Eli. Veja que Deus pode usar até um homem como esse para um objetivo, mas não significa que ele estava provando ele, porque ele tinha sido rejeitado. É um objetivo, ter comunhão com Deus é outra coisa. Às vezes nós podemos achar que estamos fazendo a obra de Deus e está tudo certo, mas podemos estar sendo apenas um objeto, um instrumento que Deus poderia usar a qualquer momento. É bem diferente de andarmos em comunhão com Deus. Amém? Porque tem pessoas que a preocupação dele é se quer microfone. A comunhão com Deus como está. Se Deus me falar, nossa, mas você vai ser minha pastor, eu quero que você faça outra coisa. Eu quero ter minha comunhão com Deus. É isso que importa. Amém? Sansão estava achando que estava tudo bem. Estava achando que estava tudo ok. Só que o pessoal dos filisteus começou a perceber a fragilidade de Sansão, essa desconexão com ele, com Deus. Ele ficava mais próximo dos filisteus do que do povo dele, porque com Deus tudo mais. E aí nessa situação, em uma ocasião, ele foi lá de novo para os filisteus, se encontrou com um prostituto, teve um relacionamento com ela, e depois conheceu uma mulher chamada Dalila, que era também filisteia. E eles, os filisteus, vendo que Sansão já estava nessa fraqueza, nessas fragilidades, nessas coisas que estava mais sangueado pelo coração dele do que por Deus, eles chamam essa Dalila e falam para ela: nós vamos te pagar para descobrir qual é, de onde vem a força deste homem. Gente, Sansão não era um homem bombado. Amém? Porque se ele fosse muito forte, um cara de 2,16 metros, com aqueles braços fortes, levantando não sei quanto, aquele homem assim, aqueles homens que se amarram na corrente deles, né? Não sei se vocês já viram isso. Aí vai lá no trilho assim, eles começam a estar uma locomotiva. Vocês já viram? Já? Esse homem aqui é forte.
o mais franzino. E eles viam, gente, esse homem é muito forte. Esse homem é muito forte, qualquer coisa que você amarra ele, qualquer coisa que você prende ele, ele arrebenta. Ele mata 1000 pessoas assim, segurando na queixada. Ele é muito forte, ninguém consegue detê-lo. Vamos chamar essa mulher, já que ele tem uma fraqueza com as nossas mulheres, para ele revelar qual é o segredo dessa força sobrenatural. Nesse período aqui, Sansão tinha mais ou menos uns 40 anos, porque a Bíblia diz que ele já tinha julgado Israel durante 20 anos. Assim, então, a partir do capítulo de número 16, versículo 6 até o 14, nós vemos 3 ocasiões que Dalila começa a fulminar Sansão para que ele fale para ela qual é o segredo da força. Vamos abrir lá comigo? Juízes capítulo 16, versículo 6. Diz assim: disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. Os líderes do filisteu trouxeram 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas, tendo homens escondidos no quarto. Ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse fio de estopa perto do fogo. Assim não se descobriu de quando vinha a força. Gente, acho que qualquer um saberia, né? Essa mulher está tentando me matar. Eu acho que você está querendo fazer alguma coisa de ruim comigo. Mas quando o homem está apaixonado, deixa a vista. É isso. E não estou falando só de homem, é mulher também. Quantas mulheres que apanham o homem e depois falam: não, mas acho que eu mereci. Teve um caso agora recentemente de uma mulher que tomou, acho que mais de 60 socos de um homem. E aí eu vendo os comentários embaixo, pessoal: será que ele vai ficar preso? Será que ela vai fazer mesmo? Ou ela vai perdoar ele? Por que elas estão comentando isso? Porque hoje em dia é muito comum. Não é verdade? Gente, você não está sofrendo. Verdade? Gente, você não está sofrendo. Mas a pessoa apaixonada é a pessoa que está fragilizada, é a pessoa que saiu do caminho, é a pessoa que não está andando na normalidade, não está dando o propósito de Deus para ela, porque Deus não fez ninguém para ficar sofrendo na mão do outro. Amém? É uma coisa que a gente vê que não está certo. Então, o tipo não está batendo com o teto. E aqui estava sendo desse jeito. E aí a segunda vez ela fala para ele, ó: disse Dalila a Sansão: você me fez de boba. Olha só, ela falando: você me fez de boba. Isso é boba a história. Mentiu para mim. Agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado. E ele diz: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. E aí ela vai lá, amarra e faz tudo do jeito. Sansão! Os filisteus estão atacando. E ele quebra como se fosse uma linha. No versículo 3 diz: mas Dalila disse a Sansão: até agora você tem me feito de bobo e mentido para mim. Diga-me como posso ser, como você pode ser amarrado. A segunda vez. E ele nem se tocando. No versículo 14, versículo 13 aqui, a parte B diz: e ele respondeu: se você tecer um pano com as 7 tranças da minha cabeça e prender uma com a lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. E assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça com um pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela me chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os filhos. Os filhos. 3 vezes ela instigou ele. E ele inventou uma historinha. Mas ele não largava da vida. Olha só. Imagina só, você está lá dormindo, de repente você, mas eu estou sonhando, eu estou sufocado. Quando você acorda, está uma mulher sufocando o travesseiro.
Só o que aconteceu nela? Não, ela é uma muriçoca. Outra vez você sentiu sufocar de novo, o que está acontecendo? Uma porra no seu pescoço. Nossa Deus, eu estava tentando prender o pé da cama aqui e era o seu pescoço. E era para ele ser tocado, gente. Só que aí no versículo 15 diz o seguinte: então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? A Bíblia é muito atual, não é, gente? Quem já viu esse negócio? Você não faz isso para mim. Se você me ama, você tem que fazer isso, aquilo outro. Olha só os papos. Essa é a terceira vez que você me faz de bobo e não contou o segredo. O versículo 16, algo interessante: importunando o tempo todo. Imagina só uma mulher te importunando o tempo todo. Talvez tenha algumas pessoas que você não está imaginando, eu estou passando por isso. Eu sei muito bem. Talvez não é a mulher, mas é os filhos. O tempo todo. Ela alcançava dia após dia, ao ponto dele ficar querendo morrer. Olha o estado, largava, estava junto, estava ali grudadinho. Aí no verso 17, a Bíblia diz o seguinte: por isso ele contou o segredo, jamais se passou navalha em minha cabeça. Qual é a terceira coisa que o brasileiro não podia fazer? Cortar o cabelo. Quantas coisas ele já tinha quebrado? Duas. Ele tocou no leão morto, que não podia. Bebeu bebida forte lá no bar, que não podia. E agora estava falando. A terceira coisa que não podia. Às vezes a gente acha que Sansão, o poder dele estava no cabelo. Não, o poder dele estava no voto do Nazareno. Cara, está me entendendo? Ele tinha consciência, só estava faltando isso aqui. Por isso ele falou, eu tenho que tocar em mim no amor. Porque no amor eu já toquei. Ah, eu não posso beber bebida forte. Eu já bebi. O que está faltando? Só o cabelo. Por isso que ele falou do cabelo. Ele tinha consciência que 2 elos já tinham sido quebrados. E a Bíblia diz aqui: disse ele, pois sou nazireu. Eu reconheço, eu fui criado no caminho, eu tenho um exemplo, eu sei quem eu sou, mas eu estou fora, eu estou desobedecendo, estou quebrando ela. E tem mais um aqui que eu vou te falar, que está me mantendo ainda. Desde o ventre materno, ele sabe que desde o ventre materno a mãe dele tinha um consagrado ali e estava ensinando. Se fosse rapado a minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer homem. E a Bíblia diz então que Dalila sentiu, pera um pouquinho, isso aqui é a verdade. Ele falou a verdade. Ele contou a verdade. Só que aí, queridos, ela o fez dormir. E ela pegou aquela cabeleira de Sansão e ó, cortou tudo. E aí no versículo 20 acontece uma das coisas mais tristes da vida dele. Diz assim: então ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele pensou que sairia como das outras vezes, se livraria. Opa, está tudo bem, está tudo dando certo, estou fazendo muita coisa, mas está tudo dando certo na minha vida até agora. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Isso aqui é muito forte. Queridos, nós devemos ter em mente o Espírito Santo quando ele vem sobre nós sentimos. E a Bíblia diz: e o Espírito se apoderou de Saul, e Saul fez coisa, e o Espírito se apoderou ali no tanto que eles profetizaram, e o Espírito veio ali sobre aquela igreja no meio de diabos, e nós vemos ali línguas como de fogo descendo sobre eles. O Espírito se apoderou. Gente, quando o Espírito vem, nós sentimos claramente a mudança, tá, não é? Quando você crê em Jesus Cristo e foi tocado pelo Espírito Santo, gente, nós vemos a mudança, nós sentimos. É pessoas chorando, é pessoas quebrantando, é pessoas
quando o Espírito vem, é algo muito claro. Só que a Bíblia nos chama para nós ficarmos ligados, para não apagar o Espírito Santo, para não entristecer o Espírito Santo. No livro de Efésios capítulo 4, não precisa de abrir, mas Efésios 4:30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz: não entristeçais o Espírito Santo, do qual nós estamos selados. O Espírito Santo, quando ele chega, é algo forte, mas quando ele sai, ele percebe. Tem pessoas que vão ficar anestesiadas ali. Tudo bem, está tudo bem, mas ele não está bem, porque a comunhão com Deus já está longe da vida dele. 3 coisas ele não poderia fazer. 2 eram internas, mas essa terceira foi externa. A primeira, ele tocou no animal morto, foi ou foi? 5 minutos depois que ele tocou no animal morto, alguém saberia? Não. Amém? Está olhando isso, chegou, tocou no animal morto, é Nazireu. Chegou aqui dentro, ninguém está sabendo o que ele tocou. Ele tomou ali umas bebidas fortes ali no canto assim, 15 minutos depois, ninguém mais sabe. No outro dia ninguém mais sabe. Agora, essa última foi algo externo. E todo mundo percebeu ele pela perda dos cabelos. Imagina um cara com o cabelo aqui, lá, puxou de repente, parece carequinha. Isso nos ensina é que quando alguém muda externamente, é porque já morreu internamente, já morreu por dentro. Amém. Isso que aconteceu com ele externamente era um sinal maior, um resultado maior daquilo que já tinha acontecido lá dentro dele. As mudanças externas são consequências de mudanças internas. E isso é um sinal que tem muito tempo que não temos algo com Deus, não estamos tendo a comunhão. Isso serve de alerta. As coisas não mudam de uma hora para outra. Nós temos que ficar ligados se estamos ou não andando com Deus. E se não estamos, devemos voltar para o caminho, para o propósito de Deus. Amém. Gente, o sucesso é um processo, assim como o fracasso também. O sucesso é um processo, o fracasso também. A parábola das 10 virgens, lá nós vemos que elas não dormiram de imediato. Passou o tempo e elas dormiram. Sansão não percebeu, mas seu fracasso não foi algo repetido, mas foi um processo. Tem gente que está achando que está tudo bem. Pode passar 1 ano, 2, 3 anos, nós vamos aqui 20 anos de vida de Sansão e achando que está tudo bem. 20 anos, sendo aquele líder daquela forma, mas uma hora a conta chegou. Está me entendendo? Esse resultado final aconteceu na vida dele por ele não ter se reconectado com Deus desde a sua primeira quebra de aliança. Você não precisa de abrir, mas lá em Números capítulo 6, que é o da lida Nazireu, no versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: que se o Nazireu quebrasse a aliança, ou seja, quebrasse uma das coisas ali que ele tinha para fazer, ele poderia se reconectar com Deus, rapando a sua cabeça, se reconsagrando. Agora eu te pergunto, quando ele toca no animal morto, ele fez alguma coisa? Ele pediu perdão? Ele rapou a sua cabeça dizendo o seguinte: ó, eu pequei, eu errei, falhei, pisei na bola, me arrependo, quero me reconectar com Deus, quero me consagrar, vou me humilhar, vou baixar a perbolinha aqui, estava achando que estava tudo certo e não está. Ele deveria rapar a cabeça. Mas sabe por que ele não fez? Porque Sansão se preocupava muito mais com a sua reputação, com a aparência, do que a sua verdadeira comunhão com Deus. E é por isso, meu querido, você não pode ficar dormente no seu sentido espiritual. Se você está vendo que está quebrando aliança, você está fugindo ali do propósito, do projeto, da vontade de Deus, não tenha vergonha de rapar a sua cabeça espiritual, ou seja, não tenha vergonha de buscar ajuda e falar: gente, eu preciso de ajuda, ora por mim, me socorre, dá uma mãozinha aqui que a coisa está difícil. Amém.
Vai no grupo de oração, procura um pastor, procura alguém para orar com você. Eu tenho falado aqui em vários cultos, gente, não fique sozinho, procura ajuda se você estiver passando por um perrengue, por uma situação complicada. Isso não é sinal de fraqueza, não é sinal de derrota. Derrota é você continuar no caminho ou fora do caminho nesse sentido. Amém? Glória a Deus. Gente, Sansão estava tão doente. Não precisa de abrir, mas lá em Juízes capítulo 15, versículo 14 ao 15, a Bíblia diz que em determinado momento ele pega uma queixada de jumento. Gente, queixada de jumento é porque o bicho já está morto. O bicho já começa a pegar assim, está nem tchum. E ele tenta fazer a obra de Deus segurando o objeto que era para segurar. Ele mata 1000 segurando uma queixada de jumento. Nós não podemos ficar tão doentes achando que a gente está fazendo até mesmo o propósito de Deus da maneira errada. Aleluia, quem está me entendendo? No final da sua vida, a gente já está terminando, só mais 5 minutinhos aqui, a gente vai encerrar. Mas no final da sua vida, a Bíblia diz o seguinte: que ele foi preso, os filisteus viram que ele ficou fraco mesmo, e eles pegaram ele, e ele não teve mais força para se soltar ali daquelas amarras, e eles pegaram ele, prenderam ele, fizeram ele ficar ali trabalhando um trabalho pesado, escravo, e não somente isso, eles vazaram os olhos dele, cegaram a Sansão, e durante muito tempo ele ficou nessa condição. E ali nessa condição, preso e cego, ele destrói então os filisteus não na sua vida, mas na sua morte. Porque o texto que nós lemos aqui, em Juízes capítulo 16, na parte ali final do texto aqui, a partir do verso 26, a Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Ele ali serve, fala: Deus, eu oro a Ti, soberano Deus, me dá mais um pouquinho, mais uma chance, mais uma força, para que eu morra neste momento, que eu estou sofrendo muita humilhação aqui. Eles estão se divertindo, estão me humilhando, estão acabando comigo, para que eu me vingue, nem seja também dos meus olhos, mas me dá mais uma vez a força poderosa, para que eu destrua onde eles estão aqui, e essa estrutura caia, e que morra eu com os filisteus. E a Bíblia diz que tinha mais ou menos 3.000 homens e mulheres do alto escalão dos filisteus ali onde eles estavam. Eles estavam na parte de baixo e eles estavam na parte de cima, e tinha 2 colunas que sustentavam bastante ali. E a Bíblia diz que ele pediu para o moço que estava carregando ele, que estava cego: me põe aqui nas colunas. Ele sentiu uma do lado direito e sentiu outra do lado esquerdo, e ali ele faz a oração, e ele empurra aquelas 2 e cai por terra aquela estrutura. A Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Só que um detalhe: isso aqui o texto não estava falando para gloriar ele, não. Isso aqui é uma crítica à vida dele. É uma crítica. Por quê? Se a gente somar, ele matou pouco. Jefté, a Bíblia diz que ele julgou Israel durante 6 anos. E no governo dele, ele matou 42.000 inimigos. Gideão liderou durante 40 anos. E no governo dele, ele matou 120.000 inimigos. Sansão, em vida, matou pouco mais de 1.000 inimigos. A Bíblia diz que na morte ele matou quase 3.000. Se somar tudo, dá pouco mais de 4.000 de inimigos. Durante 20 anos ele julgou, e o propósito, ele se perdeu no meio do caminho. Amém? Sansão, então, eu quero finalizar dizendo isso aqui: Sansão cometeu erro ao não canalizar seu tempo de vida no propósito que Deus tinha para ele. Amém? Tempo de vida é muito precioso. Todos os dias Deus nos dá para vivermos na sua vontade. Mas o que estamos fazendo? Gente, o tempo não para. Até um cantor ele fala: o tempo não para. E não para mesmo. Aquilo que passou, passou.
passou, o ontem não volta. Agora não tem coisa pior do que você olhar para trás e pensar: eu gastei a minha vida com coisas inúteis, fazendo coisas inúteis, tendo escolhas inúteis, coisas que só me fizeram mal, coisas que eu perdi tempo, ao invés de ganhar coisas. Eu fiz foi perder, eu saí do propósito, eu saí do projeto. Por isso eu te digo, não existe nada melhor do que você priorizar o seu tempo de vida para com Deus, para viver na vontade dEle, para viver as missões que Ele tem para te dar. E entenda uma coisa que eu vou te falar aqui agora, gente. Quando nós não vivemos a nossa missão, quando nós não vivemos no nosso propósito, nós vamos sobrecarregar a próxima geração. Amém? A Bíblia diz que Josué entrou ali na terra de Canaã, começou a fazer várias coisas, mas ele não cumpriu todo o propósito. O que aconteceu? Sobrecarregou a próxima geração. E se nós queremos ter uma geração abençoada depois da nossa, nós temos que cumprir a nossa missão, o nosso propósito, para nós não sobrecarregarmos as futuras gerações. Amém? Por isso eu te digo, não saia do caminho, não saia do propósito, que essa vida de Sansão aqui, essas lições possam ter criado na sua mente um verdadeiro propósito. E o maior propósito para você seguir é viver na vontade de Deus. Amém. E eu vou ler aqui o texto que eu li na abertura, Isaías capítulo 40, versículo 28 a 31, que diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece a cansado, dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Diante do Deus que nós servimos, Ele dá visões, dá sonhos, tanto para jovens como para velhos. Ou seja, quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, a nossa vida vai frutificar, porque nós estamos andando no projeto que Ele tem para nós. E não há nada melhor do que você andar no projeto que Deus tem para você. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Então dê um forte aplauso ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. A mesma